Imagine a lagoa onde a terra se mistura com a água, onde lama, sal e vento se encontram numa dança lenta e interminável. E, ainda assim, no meio desse cenário que parece inabitável, ergue-se uma cidade de palácios, igrejas e pontes. Como alguém conseguiu construir Veneza em meio às águas? Essa é a pergunta que guia nossa viagem. Não um único truque mágico, mas um conjunto de escolhas técnicas, sociais e econômicas que, ao longo de séculos, transformaram uma paisagem pantanosa em uma das cidades mais singulares do planeta. No alvorecer desse processo estava o medo e a necessidade. A partir do século V, com o colapso do poder imperial no continente, populações de cidades como Pádua e outras da planície italiana buscaram refúgio nas ilhas isoladas da Lagoa Veneziana. Ali, entre canais e terrenos instáveis, encontraram segurança relativa contra invasores e epidemias. Não era um projeto urbanístico pensado por arquitetos centralizados, mas uma ocupação gradual. Tendas, cabanas, pequenas estruturas que, ao longo de gerações, foram sendo consolidadas. A lagoa oferecia proteção, mas impunha desafios que obrigaram os novos habitantes a inventar soluções para um problema elementar: como apoiar construções sólidas sobre um fundo mole e salgado? A resposta fundamental começou debaixo d'água, com milhões de estacas de madeira cravadas no lamaçal. A técnica é simples na ideia e complexa na prática. Carpinteiros e artesãos cortavam pedaços de tronco, muitas vezes de madeiras locais, incluindo uma espécie citada nas fontes como diano, além de espécies tradicionalmente resistentes à umidade, como lariço e amieiro. E os batiam na lama até que tocassem camadas mais firmes de argila ou areia compactada. Esses pilares invisíveis funcionavam como colunas verticais. Ao atingir uma camada resistente, transmitiam o peso da construção para baixo, distribuindo a carga, evitando que paredes e arcos afundassem ou rachassem. Por que madeira e por que ela não apodrecia? A explicação não é mística. Em ambientes saturados de água e sem oxigênio, o que chamamos de condição anaeróbica, os micro-organismos que normalmente degradam a celulose não conseguem atuar com a mesma eficiência. Assim, enterradas e envoltas por sedimentos, as estacas permanecem preservadas por longos períodos. Além disso, com o tempo, o peso das construções e dos sedimentos compacta o leito, criando uma base cada vez mais firme. Registros históricos mencionam cifras impressionantes. Para a base do grande mercado do Rialto, foram cravadas, segundo fontes antigas, cerca de 12.000 estacas. Esses números ajudam a entender a escala do esforço humano envolvido. Uma cidade sustentada por milhões de pilares de madeira cravados um a um. Sobre essas colunas foram assentadas vigas horizontais, plataformas e lajes, que distribuíam o peso dos muros e telhados. As vigas eram apoiadas umas nas outras, formando um tabuleiro estável sobre o qual ergueram alvenarias. As superfícies visíveis, fachadas de tijolo, arcos em pedra, colunas importadas, repousavam, portanto, sobre uma estrutura enterrada. A pedra de Ístria, um calcário compacto extraído na península de Ístria, tornou-se material preferido para elementos que ficavam em contato frequente com a água. Resistente à salinidade e de baixa porosidade, era a escolha para cimalhas, bases de pilares e bordas de fundações. Os tijolos, fabricados localmente, preenchiam os corpos das paredes, enquanto as fachadas se abriram para os canais com janelas, docas e varandas que refletiam uma lógica urbana voltada ao transporte aquático. Essa disposição vertical da cidade produz consequências práticas. Os térreos, expostos diretamente aos canais, passaram a ser usados sobretudo como depósitos, oficinas e arsenais. Os andares superiores guardavam as habitações. A estética veneziana, janelas amplas sobre a água, balcões, fachadas coloridas, nasceu também de necessidades, facilidade de carga e descarga, ventilação e ligação direta com as vias de transporte aquáticas. Se as fundações respondem ao como de ficar em pé, a organização da cidade responde ao como de viver sobre a água. Em Veneza, as ruas são canais e as praças são ilhas de pedra. Os barcos tornaram-se equivalentes dos carros e das carroças. A mobilidade urbana adapta-se ao nível da água. No início, pequenas embarcações faziam a ligação entre ilhas.
Pontes simples de madeira surgiram para facilitar o trânsito de pedestres. Ao longo do tempo, locais de passagem intensa deram origem a estruturas mais permanentes. A Ponte do Rialto é exemplar. Construída em madeira em épocas anteriores e sujeita a quedas e colapsos, foi redesenhada diversas vezes até que, em 1591, decidiu-se erguer ali uma ponte de pedra resistente, uma escolha que refletia crescimento econômico e exigência de durabilidade. Cada queda e cada reconstrução traziam lições sobre carga, cânones estéticos e risco e faziam parte do aprendizado coletivo de uma cidade em construção contínua. A prosperidade mercantil foi o motor que permitiu financiar essas soluções. O Arsenal de Veneza, um gigantesco complexo de construção naval controlado pelo Estado, permitiu à República produzir frotas com rapidez e escala. Navios, comércio de especiarias, rotas com o Oriente e até episódios de pilhagem durante a Quarta Cruzada em 1204 contribuíram para a riqueza que se traduziu em investimento urbano. Essa fortuna não só pagou obras e infraestruturas, mas também trouxe materiais, colunas e mármores de lugares distantes, sobrepondo à arquitetura local marcas de poder e contato cultural. Assim, o espaço público veneziano tornou-se um palincesto de recursos técnicos e símbolos de prestígio, onde a engenharia prática se entrelaçou com a exibição do poder mercantil. Viver em Veneza também exigiu soluções para algo essencial e escasso: água doce. Sem rios importantes que atravessassem a cidade, os venezianos desenvolveram sistemas para coletar e armazenar água da chuva. Telhados, pátios e cisternas captavam a água, que era então armazenada em reservatórios subterrâneos protegidos. Registros e estudos indicam o uso de filtros simples, camadas de areia e materiais porosos para remover partículas antes do consumo. Esse arranjo funcionava razoavelmente em épocas de estabilidade climática, mas sempre foi uma fragilidade. Secas prolongadas, poluição crescente e a pressão demográfica criavam limites naturais à autossuficiência hídrica. E quanto ao lixo e aos resíduos? A cidade não contava com sistemas modernos de esgoto. Latrinas e instalações simples frequentemente despejavam resíduos diretamente sobre os canais ou em fossas que eram periodicamente limpas. Nesse contexto, as marés, o movimento natural da lagoa, desempenhavam um papel de autolimpeza, levando sedimentos e matéria orgânica para fora e renovando parcialmente a água. Ainda assim, essa solução tinha limites claros. A combinação de resíduos, sedimentos e o aumento da poluição moderna tornou a gestão de águas cada vez mais complexa, exigindo dragagens regulares e intervenções para manter a navegabilidade e a salubridade. Nada disso teria funcionado sem uma cultura de manutenção cotidiana. Veneza é, em grande medida, fruto da rotina de reparos, troca de tábuas e ripas, substituição de estacas danificadas, reaparelhamento de muros e limpeza de canais. Essa cidadania operacional incluía artesãos especializados, corporações de ofício e uma administração que supervisionava os trabalhos do arsenal, dos portos e das infraestruturas. A cidade aprendeu a conviver com o desgaste e a tratar cada intervenção como parte de um processo contínuo, não como uma obra única, capaz de eternizar a pedra e a madeira. Mas mesmo as práticas mais consolidadas enfrentaram choques que testaram a resiliência de Veneza. Em 1902, o campanile de São Marcos, o alto campanário que vigia a praça mais famosa da cidade, desabou. Lembrando que estruturas antigas podem falhar por múltiplos motivos, entre eles assentamentos e fadiga de materiais. Mais dramática ainda foi a enchente de 1966. Uma maré excepcionalmente alta, combinada com condições meteorológicas adversas, inundou grande parte da cidade e expôs a vulnerabilidade diante de eventos extremos. Essas crises não foram apenas tragédias, foram também catalisadores de ações técnicas e políticas. A partir da segunda metade do século XX, iniciaram-se debates e projetos para controlar as águas de maneira mais sistemática. Uma das respostas contemporâneas mais conhecidas é o MOSE, um sistema de barreiras móveis projetado para isolar a lagoa de marés muito altas quando necessário. Os trabalhos para o MOSE, conforme registros, começaram por volta do ano 2000 e passaram por diversas fases de construção, testes e ajustes, com testes notáveis realizados em 2020.
O projeto envolve comportas submersas que se elevam para bloquear a passagem de água do mar durante eventos críticos, reduzindo a altura das marés que alcançam a cidade. No entanto, é importante situar essa tecnologia com cautela. O MOSE não é uma garantia eterna contra todos os perigos. É uma intervenção complexa, cara e sujeita à manutenção, com controvérsias técnicas, ambientais e administrativas. Testes mostraram sua capacidade de impedir marés altas em determinadas condições, mas especialistas advertem que a subida do nível do mar a longo prazo, combinada com subsidência e mudanças climáticas, exige estratégias complementares e uma gestão contínua. Hoje, Veneza encara novos desafios. O aumento gradual do nível do mar, a compactação do solo em algumas áreas e a pressão do turismo de massa, que força usos intensivos do patrimônio. Ao mesmo tempo, a cidade continua sendo um laboratório vivo de conservação. Restaurações de fachadas, monitoramento das fundações submersas, estudos sobre a durabilidade das estacas e investimentos em infraestrutura de águas e resíduos. O passado artesanal de Veneza, a carpintaria dos estacadores, a habilidade dos mestres de obras, a organização do arsenal, encontra-se agora com a engenharia moderna e com políticas públicas internacionais sobre clima e patrimônio. No centro dessa história está uma lição essencial. Veneza não foi construída de uma vez nem por um único herói. Foi o produto de gerações inteiras que, com ferramentas simples e conhecimento prático, souberam transformar um limite ecológico em um espaço habitável e admirável. As estacas cravadas na lama, as vigas que formaram plataformas, a pedra de Ístria que resistiu ao sal, a inteligência logística do arsenal e a rotina incansável de manutenção compõem o conjunto de segredos que permitiram erguer uma cidade em meio às águas. Responder à pergunta do título, então, é reconhecer uma resposta multifacetada. Veneza foi construída por meio de uma base invisível de madeira cravada até camadas firmes, por vigas e plataformas que distribuíram o peso, por materiais escolhidos para resistir à salinidade, por uma economia marítima que financiou obras e por uma cultura de reparo permanente que manteve tudo em funcionamento. Hoje, os mesmos elementos que deram vida à cidade requerem atenção renovada diante de novos riscos, não com pânico, mas com entendimento técnico, vontade política e compromisso cultural. Se esta história lhe interessa e você quer continuar explorando como as cidades se adaptam a limites naturais, inscreva-se para acompanhar mais episódios sobre engenharia, arquitetura e patrimônio. Veneza é ao mesmo tempo maravilha e aviso. Demonstra engenhosidade humana quando confrontada com um ambiente adverso e lembra que a manutenção, a humildade técnica e o investimento contínuo são tão vitais quanto a invenção inicial. Preservar esse legado exige combinar conhecimento antigo e moderno, reconhecer incertezas e agir com responsabilidade. No fim, o segredo de Veneza está menos em um procedimento isolado do que na capacidade coletiva de transformar restrições em soluções duradouras. Um aprendizado que qualquer cidade costeira do futuro terá de consultar. Se gostou desta viagem pela engenharia e pela história, compartilhe com alguém que também se maravilha com cidades que parecem flutuar.